Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Esse negócio de você pegar o dia da igreja e dar pra pobre, isso é coisa de ladrão. Esse negócio de você pegar o dia da igreja e dar pra pobre, isso é coisa de ladrão. Porque o dia da igreja não é pra ficar alimentando pobre. Você sabia que faltar nos cultos de domingo é pecado? Aí mente. Ou você nunca mais ouviu isso? Não. Isso aqui não é boteco não, irmão. Cobra de Deus o que ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Se você não é dizimista, você vai pro inferno. Você não vai pro inferno, porque se você não fosse pro inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo, porque você ainda não é salvo. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé, dizimar. Você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Atenção! Este vídeo está sendo perseguido por líderes religiosos desesperados. Sabe por quê? Porque ele escancara o que eles tentam esconder há anos. Eles estão tremendo na base porque a verdade que a gente fala aqui desmascara o circo que eles montaram. Não é exagero, irmão. Vários desses vídeos estão sendo denunciados, censurados e até tirados do ar. Mas por quê? Porque mostramos que a igreja deles virou um negócio lucrativo, onde o nome de Deus é usado como fachada espiritual para um esquema de poder e dinheiro. Eles dizem que é perseguição religiosa, mas, na real, o que eles não querem é perder o controle das suas ovelhas. Porque o povo acordando, questionando e saindo da bolha significa dízimo a menos, manipulação a menos e liberdade a mais. Eles odeiam quando a verdade vem à tona. O vídeo que você vai assistir agora já foi alvo de tentativas de remoção, denúncia em massa e pressão para silenciar quem ousa falar. Mas como diz o Manual do Ser Humano, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então se prepara, porque o que você vai ver aqui vai te tirar da caverna da religião e te colocar frente a frente com a verdade que eles não querem que você descubra. Fica até o final. Ou você vai continuar sendo marionete desse sistema? A igreja brasileira é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas. Há uma infinidade de religiões, cada uma se proclamando a verdadeira. Muitas usam o nome de Deus e as Escrituras como se fossem propriedade privada, enquanto seus líderes atacam outras crenças que fazem exatamente o mesmo. É uma competição de vaidades e falsas promessas. Mesmo entre aquelas que se consideram aliadas, o cenário não muda. Cada uma carrega seus próprios rituais, doutrinas e tradições, como se estivessem mais preocupadas em preservar suas estruturas de poder do que em buscar a verdade de Deus. Pessoas estão indo para a religião e elas não percebem que cada vez que elas vão para esses templos, mais longe do Criador elas ficam. Até porque o próprio Criador fala 2 vezes no Novo Testamento e 1 vez no Velho, que ele não habita em templo feito por mão de homens. Bom, se ele não habita em templo feito por mão de homens, quem foi que construiu o lugar que você chama de igreja? Todos os lugares que você frequenta foi feito, construído por mãos humanas. Então, se a Bíblia está dizendo que ele não habita em lugares feitos por mão de homens, vem-se a pergunta, por que você está indo para esses lugares que eles estão dizendo que é igreja e um pedacinho do céu? Nada do que você está vendo aí condiz com as Escrituras. Tudo é uma farsa, tudo é uma manobra. Então, o que nós precisamos nesse momento é pedir muito no secreto para que o maior número de pessoas possíveis saia desta indução religiosa, dessa magia, desse feitiço que não deixa com que os religiosos eles abram os seus olhos. Quantas dessas instituições não espalham dor e destruição, tudo em nome de Deus? Mas será que realmente acreditamos que ele criaria qualquer religião com esse propósito? Basta lembrar o que Jesus disse em Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado.
Deus não deseja divisão em seu corpo, mas que todos os membros se cuidem de maneira igual, como está nas Escrituras. Agora vamos refletir. Quem sempre quis tomar o lugar de Deus? Quem foi expulso do céu por sua arrogância, soberba e mentiras? O que esse enganador faria na terra para desacreditar o nome de Deus? O que vemos hoje são pessoas brincando, zombando e desrespeitando seu nome. Então, quem realmente foi o arquiteto dessas divisões que chamamos de religiões? A resposta se torna clara quando enxergamos quem está por trás dessa confusão, desviando as pessoas da verdadeira fé e unidade que Deus quer para o seu povo. A igreja brasileira é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas. Ao invés de ensinarem-as a pensarem com liberdade a partir das Escrituras, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, ameaçam as ovelhas todos os dias. Se elas não fizerem assim, não pensarem assim, não andarem assim, não vestirem assado, isso é coisa do diabo. Isso não é a igreja cristã. Meus amigos, estamos aqui para refletir sobre o verdadeiro impacto das religiões na humanidade. Ao mergulhar na história das religiões e nas Escrituras, algo se tornou evidente para mim. Todas as religiões são criações humanas, arquitetada pelo próprio diabo. E você não consegue enxergar essa verdade. Deus nunca instituiu ou ordenou a criação de nenhuma delas. Muito menos a utilização de seu nome ou de suas palavras sagradas para sustentar essas instituições. Antes de julgar isso como uma ideia sem fundamento, convido você a abrir as Escrituras com discernimento e sabedoria. Leia com atenção e verá que a mensagem de Deus foi distorcida e usada de formas que ele jamais planejou. A verdade está ali, basta buscá-la com o coração sincero, longe das amarras impostas por homens. Você sabia que faltar nos cultos de domingo é pecado? Aí mente. Ou você nunca mais ouviu isso? Não. É indignante assistir à manipulação descarada de falsos pastores que ousam afirmar que faltar ao culto é pecado. Essa é uma mentira absurda, criada apenas para controlar e explorar os fiéis em benefício próprio. Não se deixe enganar por aqueles que distorcem a fé, usando o nome de Deus como ferramenta para encher os próprios bolsos. A verdadeira adoração não está atrelada a paredes ou rituais, mas à sinceridade do coração diante de Deus. A igreja somos nós, e nossa conexão com o Criador vai muito além dessas imposições humanas. Não, eu já escolhi. Eu vou na ceia. Crente de ceia. Isso é vergonhoso. Eu vou na ceia, já escolhi. Eu vou em ainda já tem 2 final de semana. Não vou mais. Isso é pecado, irmão. Por que é pecado? Quer entender? Por causa da lei do amor. Você é malandro, mentiroso. O senhor também é mentiroso. É repulsivo ver esses falsos pastores se aproveitarem do nome de Deus e da Bíblia para justificar uma religião moldada por interesses humanos. Deus e sua palavra não são propriedade de nenhuma religião. A Bíblia não foi dada para aprisionar as pessoas dentro de um sistema religioso, mas sim para libertá-las pela verdade. Em Tiago 1:27 está escrito: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Não é sobre rituais vazios ou doutrinas humanas, mas sobre viver com compaixão e integridade, longe da manipulação que muitos tentam impor. Ou seja, o verdadeiro cristianismo não tem a ver com templos, instituições religiosas e seus rituais, mas com viver uma vida em amor, justiça e obediência a Deus. Cada culto que você perde é uma experiência a menos que você tem com Deus. Cada culto que você perde
é um conhecimento a menos que você deixa de adquirir com Deus. Você tá mentindo. Crente, falta um culto, falta 2, falta 3, daqui a pouco ele perde a vontade de ir para o culto. Ele perde a vontade de orar. Ele perde a vontade de congregar. Ele perde a vontade de fazer o que agrada a Deus. Mentiroso. A própria Bíblia nos alerta que é o inimigo quem está por trás da criação dessas falsas religiões, com o propósito de enganar e aprisionar as pessoas. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15, Paulo adverte claramente sobre esses líderes falsos e enganadores. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esses líderes utilizam o nome de Deus e a Bíblia como cortina de fumaça para esconder suas verdadeiras intenções. Explorar, manipular e enriquecer às custas da fé do povo. A religião, como sistema humano, foi uma estratégia habilidosa do inimigo para afastar as pessoas da verdade e mantê-las cativas a doutrinas e regras impostas por homens. Mas Jesus veio para romper essas correntes religiosas e nos oferecer um relacionamento direto com o Pai. Em João 8:32, ele declara: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Cristo não veio para fundar religiões, mas para nos libertar da opressão espiritual e nos dar acesso direto a Deus. Não se deixem enganar por quem distorce essa mensagem para manter controle sobre sua fé. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se deixem enganar por aqueles que, em nome da religião, distorcem a verdade e aprisionam as pessoas em um sistema que serve apenas aos seus próprios interesses. Deus jamais ordenou ao homem que criasse uma religião, muito menos que usasse seu nome e a Bíblia, o verdadeiro manual da vida humana, para dar credibilidade a esse esquema podre, nojento e corrompido pelo inimigo. O propósito divino é exatamente o oposto: libertar as pessoas para que vivam em espírito e em verdade, livres das correntes impostas por doutrinas humanas. A verdadeira fé não se baseia em rituais vazios ou em instituições que enriquecem às custas dos fiéis. Deus nos chama a uma conexão direta com Ele, sem intermediários que busquem manipular e explorar, que possamos discernir a verdade e nos afastar de tudo o que tenta corromper nossa caminhada espiritual. Isso aqui não é boteco não, irmão. Não é pra você fazer o que você quer. Você aceitou entrar, não aceitou? Então agora você tem responsabilidade. E sabe, é maravilhoso quando eu venho aqui e vejo você. Tudo isso aqui não tem sentido se você não estiver aqui. O valor da igreja é você. Você mentiu! Mentiroso! Aquele irmão não vale nada, tu sabe que ele não vale nada. Sabe que ele não vale nada. Se a igreja fosse minha, eu já tinha botado ele pra fora. Tem crente que é um cão. Quando você fala assim, eu posso ir, mas não vou, saiba, você está ferindo a igreja. Mentiroso, safado. Seu lugar é aqui, peão. Você realmente concorda com esse falso pastor lobo devorador que afirma que faltar ao culto aos domingos é pecado? Essa declaração te faz refletir? Todos os domingos, milhões de cristãos vão aos templos acreditando que estão se encontrando com Deus. Mas será que Ele está realmente lá? Para entender isso, abra sua Bíblia em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está preso a prédios ou horários específicos. A verdadeira adoração vai além de paredes e rituais. É sobre um relacionamento íntimo e constante com o Criador. Em espírito e em verdade, em qualquer lugar e momento. Não se deixe enganar por doutrinas humanas que buscam controlar sua fé e limitar sua conexão com Deus a um dia ou a um lugar.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa foi a afirmação de Paulo ao debater com os filósofos estoicos e epicureus no Areópago de Atenas, quando ele se deparou com uma cidade mergulhada na idolatria. Paulo estava deixando claro que Deus não se limita a edifícios ou ídolos criados por homens. Ele está além de qualquer estrutura física ou ritual religioso. A mensagem de Paulo ecoa até hoje. O Criador do universo não pode ser contido por templos ou sistemas humanos. Ele é acessível a todos, em qualquer lugar, a qualquer momento, para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. De acordo com a Bíblia, você mesmo é o templo de Deus. Você é a verdadeira igreja de Jesus. O local que você frequenta, com uma placa indicando o nome de uma instituição religiosa, não é a casa de Deus. Na realidade, trata-se apenas de uma estrutura física que representa uma organização religiosa, que, como qualquer entidade jurídica, possui um CNPJ. Essa organização é uma das mais lucrativas, pois, além de ser isenta de muitos impostos, é a única onde o empregado paga o patrão. O dizimista, que frequentemente limpa os banheiros e contribui para a manutenção do templo, não recebe nada em troca, mas mensalmente destina parte do seu salário para sustentar o pastor. É o empregado arcar com os custos do patrão. Nesses locais, você não encontra Deus. Em vez disso, pode se deparar com pessoas que, em vez de edificar, podem transformar sua vida em um verdadeiro inferno. A verdadeira conexão com Deus não está em instituições, mas na comunhão pessoal com Ele, que habita em você. A igreja somos nós, as pessoas, e não as paredes de um edifício. Qual religião você nunca seria? Do diabo. Qual religião você é hoje? Estou afastado, infelizmente, né? Eu me afastei. Você é crente, no caso? Eu sou crente, creio em Deus, né? Mas infelizmente você encontra pessoas ruins nesse meio. Isso me frustrou muito, por isso que eu saí. Você fala que na igreja tem muitas pessoas que às vezes passam essa confiança. O que acontece? Muito polêmico porque eu era pastor, né? Recentemente agora eu fui traído pela minha companheira pastora, não vou falar o nome, ela me traiu com outro pastor. Foi há pouco tempo agora, já faz uma semana atrás. Isso dá uma revolta no coração porque vem de uma pastora, né? Você contou tua história, que houve essa traição. Você sendo crente, como que você vê isso? Rapaz, eu vou te falar, eu acho que eu não confio em ninguém mais da igreja. Então eu deixo a dica pra vocês, você abre os seus olhos quando a pessoa dizer assim pra você: eu sou uma pessoa de Deus, olha lá, me decepcionei demais com a igreja, 20 anos de igreja, me decepcionei. Qual que é a tua opinião sobre o dízimo? Na antiguidade, dízimo era dado como alimento, e hoje não precisa ser obrigatório dar o seu dízimo, dá pela fé, se você quiser. Você convive com homens gananciosos e aporofóbicos que estão apenas interessados no que você pode oferecer a eles. Quando você precisa de ajuda, a resposta deles é: ore. Mas será que eles também oram quando chega a hora de arcar com suas luxuosidades e ostentações? Essa contradição não é evidente? Você realmente não consegue perceber isso? Ou vai continuar com esse discurso de que ele prestará contas a Deus? Desculpe-me pela franqueza, mas quem age dessa forma é tão corrupto quanto esses lobos devoradores, cães gulosos, e faz parte do covil desses falsos profetas. E você sabe o que Deus diz sobre aqueles que testemunham essas enganações e permanecem em silêncio? Não? Então vamos conferir o que está escrito em Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqueles que se mostram covardes, que temem confrontar, enfrentar e expor os enganos desses bandidos da fé, não serão considerados dignos de herdar o reino dos céus. É preciso coragem para se levantar contra a hipocrisia e a corrupção que permeiam todas essas instituições religiosas. Você, ao lado desse falso profeta, está conduzindo muitas pessoas ao inferno, afastando-as da verdadeira mensagem do Evangelho. A omissão diante dos erros e distorções da fé é uma traição não apenas a Deus, mas também aos que buscam a verdade.
Não permita que o medo ou a complacência o impeçam de agir. A responsabilidade é grande e o custo da indiferença é eterno. Vamos ser firmes e valorosos na defesa da verdadeira palavra de Deus, porque muitos estão à beira da perdição e sua coragem pode ser a luz que os guia de volta ao caminho da salvação. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e dar para os pobres? Minha igreja já é rica, meu pastor já é rico, mas tem uns irmãozinhos pobres lá que eu gostaria de pegar. Com esse dinheiro do dízimo eu posso fazer tantas coisas, pastor. Tem esse monte de crente que ele fala assim, por que não pega o dízimo e dá para o pobre? Ele tem essa mania de que ele quer pegar o que é de Deus, porque Deus disse que o dízimo é dele, ele é o Senhor. O que esse povo quer fazer? Pegar o que é de Deus e dar para quem? Sabe o que é isso? Diga comigo, espírito de Judas. Porque quando aquela mulher veio com vaso de alabastro quebrar os pés de Jesus, o que Judas falou? Ei, por que não pega isso aí e dá para os pobres? Jesus falou, cala tua boca, Judas. Ela está ofertando o melhor para mim, o melhor não é para dar para os pobres, o melhor é para dar para mim. Judas não estava nem aí com os pobres, ele só queria tirar o que era de Deus. Judas não estava nem para pobre, coisa nenhuma. Ele era que era ladrão. Esse povo que fala que é para pegar o de Deus e ficar dando para os pobres, na verdade ele não está nem aí para os pobres, ele só quer tirar o que é de Deus. É o espírito de Judas que está nele. É o espírito de Judas que não quer deixar honrar os sacerdotes, que não quer deixar honrar os homens de Deus. E por isso, e é isso que freia a bênção de Deus sobre a igreja. Porque enquanto o sacerdote não for honrado, a igreja não vai prosperar. Isso é um verdadeiro absurdo. Esses manipuladores e enganadores, só de ouvir suas mentiras, dá vontade de vomitar. Hebreus 10, 25 é um versículo frequentemente distorcido por essa raça de víboras. Cães gulosos, lobos devoradores, fariseus hipócritas, sejam líderes religiosos, pastores, bispos, padres ou papas, para aprisionar as pessoas na senzala da fé. Eles usam a Escritura como uma ferramenta de controle, transformando a liberdade que Cristo oferece em uma prisão de dogmas e obrigações. O que deveria ser um convite ao relacionamento pessoal com Deus se torna uma carga pesada, cheia de regras e rituais que nada têm a ver com a verdadeira mensagem do Evangelho. É hora de abrir os olhos e perceber que esses indivíduos não têm interesse genuíno no bem-estar espiritual dos outros. Eles estão apenas em busca de poder, prestígio e dinheiro. Não se deixe enganar por suas palavras vazias. A verdadeira fé é libertadora, não opressora. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Contudo, é importante refletir. Na época dos primeiros cristãos, eles realmente se reuniam em templos ou em organizações religiosas? O respeitado pastor Augustus Nicodemos nos traz uma visão esclarecedora sobre essa questão. Ele destaca que os cristãos primitivos se encontravam em lares, em comunhão genuína, longe das estruturas religiosas que conhecemos hoje. A verdadeira essência da igreja não reside em paredes ou placas, mas na conexão autêntica entre os fiéis, unindo-se em adoração, partilha e apoio mútuo. Essa é a verdadeira igreja, um corpo vivo, onde cada membro cuida do outro, e não uma instituição que busca controlar e manipular. Veja o que afirma o conhecido pastor Augustus Nicodemos. Malaquias está tratando do culto público, o culto que o povo de Deus devia prestar. E a pergunta, outra vez, é: por que é que lê um profeta do Antigo Testamento para falar sobre culto? O culto do Antigo Testamento é diferente do Novo. As diferenças são que o culto do Antigo Testamento ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava era um tipo da igreja. Então hoje nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. No ano 70, o general Tito Vespasiano e suas tropas romanas invadiram Jerusalém, destruindo o templo. Com isso, não há mais espaço para sacrifícios, ofertas ou mesmo o depósito de dízimos e contribuições. A única opção que nos resta é seguir o que está escrito no Manual do Ser Humano, que nos ensina sobre a verdadeira adoração e o relacionamento que devemos cultivar com Deus. A partir daquele momento, a antiga prática de sacrificar animais e oferecer tributos físicos foi substituída pela entrega do coração.
A adoração se torna uma questão de espírito e verdade, conforme revelado nas Escrituras. Em vez de se prender a rituais e obrigações impostas por instituições religiosas, devemos nos voltar para o que realmente importa, uma vida de fé autêntica, caracterizada por ações que refletem amor, compaixão e justiça. Portanto, não se deixe aprisionar por tradições que já não têm mais fundamento. A verdadeira generosidade vem do coração, e a verdadeira igreja é aquela que vive em amor e unidade, sem precisar de templos ou intermediários. O que conta é a relação pessoal que você estabelece com Deus, buscando sempre a verdade que liberta. No terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Yahvé, teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos teus decretos. O que Jesus escolheu era Judas. E você sabe que ele não foi sempre o tesoureiro, não, né? Antes dele era Tiago. Jesus entregou a bolsa para ele tomar conta o dia que ele falou assim, ó. Olha o que ele falou. Podia se vender 50 e dar o dinheiro aos pobres. Aí Jesus deu a bolsa para ele para mostrar para todo mundo que ele era ladrão. Que esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar para pobre, isso é coisa de ladrão. Esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar para pobre, isso é coisa de ladrão. Irmão, quanto do seu dinheiro, quantos por cento do seu dinheiro você tem que devolver a Deus? Porque é dele. Amém? E você fica com quantos? Se alguém tem que ajudar o pobre, quem é? Quem tem 10 ou quem tem 90? Mas por que a gente só quer ajudar Deus com o dinheiro do dízimo? Só quer ajudar os pobres com o dinheiro de Deus? Pastor, você não é a favor de obra social? Sou. Só não sou a favor que ela seja feita com o dinheiro da igreja. Porque o dinheiro da igreja é para evangelização. Não é para ficar alimentando pobre. Aliás, irmão, não sei se você notou que quem fez os pobres foi Deus. E Deus esteve na terra 33 anos, nunca foi na África da comida. Infelizmente, muitos evangélicos se afastam da leitura da Bíblia, preferindo aceitar passivamente o que seus líderes dizem sem questionar. Essa atitude os torna alvos fáceis para falsos profetas, lobos devoradores, como aquele que você acabou de ouvir. Ele, sem dúvida, é um instrumento do diabo. E é alarmante ver pessoas absorvendo as bolotas de porco que saem de sua boca. Amigos motivados, a Bíblia deve ser a base sólida para nossa fé e conduta? Pergunto a você, há algum versículo que você considera sagrado que apoie as palavras desse falso pastor? É verdadeiramente bíblico afirmar que faltar ao culto dominical ou a qualquer evento desse sistema religioso podre e nojento é pecado? É vital lembrar que Deus não nos chama a uma adoração superficial, baseada em rituais e obrigações. Em vez disso, Ele nos convida a um relacionamento profundo e verdadeiro, que vai muito além de frequentar um templo ou seguir regras humanas. Devemos questionar as doutrinas que se desviam da mensagem essencial do Evangelho e não nos deixar levar por ensinamentos que apenas servem aos interesses de líderes corruptos. Reflita sobre isso e busque a verdade nas Escrituras, pois somente assim você poderá discernir entre o que é genuíno e o que é engano. Não fui ao culto da igreja, ele não consegue não ir. Se ele é de Cristo e crê em Cristo, ele é a igreja. Então, ontem ele, que é a igreja, não foi a nenhum lugar de reunião pública. Não adentrou ao recinto, ao prédio, a um edifício. Não fui ao edifício das reuniões. Agora ficou claro para todo mundo? Dá para prosseguir agora. Dá. Portanto, não há respaldo bíblico que valide a ideia equivocada do falso pastor. De acordo com as Escrituras, ele comete um grave erro ao mentir descaradamente, já que a mentira é uma característica típica de um falso pregador. É hora de refletir.
você está sendo enganado e lesado. Nenhum pastor, padre ou líder religioso que você segue vai esclarecer essas questões como eu estou fazendo. Meu objetivo não é converter você a nenhuma religião. Afinal, quem criou e incentivou a formação de todas as religiões foi o próprio Satanás. Não sou proselitista, nem estou aqui para promover uma religião específica. Meu propósito não é tomar seu dinheiro ou fazer você se tornar um ateu. O que busco é revelar a verdade que esses líderes religiosos escondem por conveniência. O foco deve estar em seguir o que está escrito no Manual do Ser Humano, a Bíblia, que nos oferece orientações sobre uma vida autêntica e baseada na verdade. Não se deixe levar por doutrinas que afastam você do verdadeiro propósito de adoração. Busque discernimento e esteja atento às vozes que o cercam. A verdade está lá, esperando para ser descoberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Agora você entendeu o motivo dessa histeria religiosa toda, né? Eles não estão tentando derrubar esse vídeo porque ele mente, mas justamente porque ele mostra a verdade nua e crua que destrói o castelo de areia das religiões humanas. Pastores que o diabo ama, igrejas que viraram negócios, fiéis transformados em fonte de renda. Essa é a realidade nojenta que estamos denunciando aqui, e é exatamente por isso que eles querem nos calar. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isaías 5:20. O silêncio deles não vai nos parar, e nem a gritaria. Aqui é resistência espiritual com base na verdade do Criador, não na tradição podre de homens gananciosos. Se eles quiserem derrubar esse vídeo, que derrubem! Mas não vão conseguir derrubar o despertar que Deus já começou na mente e no coração de quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você gritou mais alto do que o medo religioso. Agora compartilhe esse vídeo, espalhe essa mensagem e vamos abrir os olhos de quem ainda está preso dentro de um templo que Deus nunca pediu para construir. E se quiserem apagar mais vídeos, a gente faz mais 10, mais 100, mais 1000, porque a verdade não se apaga, a verdade se espalha. Chicago for 3 in the house.